todo-poderoso, majestoso. Ele é adorado por todas as nações, por todos os seres viventes. As árvores louvam a Deus, glorificam a Deus somente. Os pássaros louvam a Deus. O mar louva a Deus. Os oceanos louvam a Deus. As nuvens, os relâmpagos, os trovões, a chuva, tudo é louvor a Deus, porque é obra das suas mãos. É obra das suas mãos. Como que a gente troca às vezes o poder de Deus por outro poder que ninguém sabe nem se existe, e diz que um certo poder faz chover, mas o povo fizeram isso, a humanidade, isso é da humanidade, é fraqueza de espírito, porque sabemos que ao povo começar a se aglomerar no tempo do início da criação, no tempo do homem da pedra, enfim, as pessoas adoravam qualquer coisa. Quando o homem descobriu o fogo, bateu a pedra uma na outra e saiu faísca, ele chamou a pedra de Deus, porque a pedra fez fogo. Isso é história, não está na Bíblia essa parte. E assim sucessivamente os homens foram vivendo e foram criando Deus, mas por falta de entendimento, por falta de instrução, por falta de conhecimento e de consciência, faziam isso. Mas Deus, às vezes, ou todas as vezes, Deus perdoava, porque Ele é longânimo em perdoar. Deus é longânimo em perdoar. Deus não se ira facilmente, mas Ele tem ira, como já li. Mas Deus toma vingança contra todos os seus inimigos. Mas como já disse, no princípio da criação as pessoas não eram tão inimigas de Deus porque não tinha conhecimento, não tinha instrução, não tinha leitura, não tinha algo a que eles se pegassem. Então não existe nada aqui na terra que tire a glória e a honra de Deus, porque todos que procuram agradar a Deus por fora, desviando-se do conhecimento de Deus, torna-se inimigos de Deus. Isso nós vamos encontrar lá nas cartas do apóstolo João e do apóstolo Pedro. Já os livros, as cartas de João e Pedro, que se avizinha ao Apocalipse. E se levar para dentro do Apocalipse, aí que nós vamos ver o tamanho da grandeza de Deus e o poder de Deus tomando vingança contra todos os seus inimigos. Contra todos os seus inimigos. Porque Deus é criador de todas as coisas. Ele está assentado no seu trono lá no céu. No seu trono lá no céu. Então Deus é o grande eu sou. E não dá sua glória a ninguém, como já li aqui há poucos instantes. Em Isaías 40 e versículo 22, capítulo 40 e versículo 22, nós vamos ver mais sobre Deus, sobre o seu poder, sobre a sua grande majestade, sobre a soberania de Deus, aqui no capítulo 40 de Isaías e 22, 40 e versículo 22 diz: Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, coisinhas pequenas. É Ele quem estende os céus
como cortina, os desenrola como tenda para neles habitar. Olha que Deus grande. E lá em certo capítulo também, eu acho que de Isaías, vai dizer que Deus pega o mar e mede na palma da sua mão. Pense que Deus grande. Medir o mar na palma da sua mão, mede a terra na palma da sua mão. Esse é o Deus do qual nós estamos falando. Nós estamos falando para seu conhecimento, para que você não fique inocente, procurando desviar-se da presença de Deus. É pior, porque quando desabar o que tem de acontecer, você não é mais inocente e você não está preparado, então vai passar pelas calamidades da ira de Deus. Quando Deus levou João, o apóstolo, para a ilha de Patmos e revelou todas as coisas que irão acontecer antes da vinda de Jesus Cristo, então não foi em vão, foi para que todos se preparem, porque as almas são de Deus. Lá no livro de Ezequiel está dizendo que todas as almas são de Deus. Deus usou os profetas em cada momento difícil aqui na face da terra. Deus levantou cada profeta nos momentos mais difíceis da face da terra. Ezequiel foi um momento de grande aflição pela qual estava passando Israel, e que a Babilônia levou todo Israel ao cativeiro. Isaías também, e todos os profetas, enfim, o povo de Deus, que era Israel, que ainda é Israel. O olho, a menina dos olhos de Deus é Israel. Então Deus sempre levantou profeta para dizer ao povo que devia e não devia fazer, que deve fazer para se chegar a Deus e o que não deve fazer porque poderá ficar longe de Deus. Então, meus caros amigos, ouvintes da palavra de Deus, o que estamos vendo e vivendo e convivendo hoje com a pandemia. Pandemia vem de demônio. É isso. É por causa que o povo está distante de Deus. A maioria das pessoas, creio, talvez 80% da população terrestre é contra Deus. É muita gente, é muita coisa, é muito pecado. Haja vista as coisas horrendas que têm havido, blasfemando e desonrando o nome do Senhor nosso Deus em público, em carnavais e por tantos outros lugares aqui da face da terra. Então, meus amigos, nós queremos encerrar este culto, que já ouvimos hinos, que já ouvimos a palavra de Deus e que já vamos encerrar, e já oremos e vamos encerrar orando novamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Espírito Santo de Deus seja derramado entre nós, trazendo o dom do entendimento para a salvação, trazendo o dom do entendimento para adorar somente a teu Filho amado Jesus, como está escrito nos Salmos de número 2. Quem beija o Filho, verá o Pai. Salmo de número 2, capítulo 5. Está lá, ou melhor, Salmo de número 2, versículo 5. Desculpe que às vezes a gente erra. Isso já é a memória do computador falhando. Então, meus queridos, obrigado. Se você assistir esse vídeo, você
talvez entenda alguma coisa, talvez não, você vai entender. Peça a Deus orientação e procure achegar-se mais e mais perto de Deus diretamente através do seu Filho, pela graça, pela fé que o seu Filho veio para nos salvar. O objetivo de Jesus, o propósito de Jesus foi salvar todas as almas. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E glórias a Deus. Vou buscar